Fala galera, tudo bem? Prof. Eduardo aqui e hoje eu vim falar com vocês muito mais sobre alguns aspectos gerais desse ano doido que a gente viveu e, claro, um pouquinho de redação porque a gente não dá conta, né? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que esse ano foi um ano muito atípico, esse ano foi um ano muito difícil, de muitas dúvidas, acho que está sendo ainda, mas tem uma dúvida que a gente não tem, é que nós fomos muito valentes nesse ano e vocês foram muito valentes esse ano. Então eu queria trazer algumas dicas para a gente pensar nessa prova aí de semana que vem, alguns aspectos mais técnicos, mas alguns aspectos que vão muito além de conteúdo e de redação. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que todos vocês têm alguma coisa sobre o que falar no tema da semana que vem. Às vezes a gente fica angustiado e fala assim, nossa, não vou conseguir falar sobre esse recorte temático porque ele é muito específico, enfim. E aí a dica que eu dou é, pense sempre no assunto mais amplo e você vai conseguir chegar naquele tema, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar no tema do ano passado, né? A democratização do cinema no Brasil. Por que não há a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Poxa, eu não vou lembrar, não vou pensar em argumentos para falar do cinema. Vamos pensar primeiro, será que o Brasil é um país que investiu em cultura? E a partir de argumentos que a gente possa chegar e construir sobre cultura de uma forma geral, a gente consegue chegar a algumas questões ligadas ao cinema, porque cinema é um tipo de cultura. Então a primeira dica que eu dou é essa. A segunda dica que eu dou, se você ficar com medo de, poxa, eu não vou saber exatamente escrever sobre esse tema, enfim, use as palavras mais importantes do tema na redação, já na introdução. Porque se você usar os termos mais importantes no começo do texto, você não vai fugir ao tema, você não vai tangenciar. Então você vai conduzir a sua redação para falar sobre aquele aspecto. Então o tema ele é escolhido e as palavras do tema são escolhidas com muito cuidado para que a gente fale sobre aquelas palavras. Então usá-las na redação é fundamental. Terceira coisa que eu acho que é pré-requisito para a gente fazer redação do Enem é fazer um planejamento antes de começar a escrever. Eu sei que na ansiedade a gente quer escrever logo, então a gente faz 2, 3, 4 rascunhos e aí vê que o tempo está apertando, vai correndo para a folha de redação e escreve. Confie na gente. Se você gastar 20 minutinhos lá do seu tempo para planejar como é que você quer começar a sua redação, como você quer desenvolvê-la, como você vai concluir, pensar na proposta de intervenção com agente, ação, meio e efeito, você vai ver que na hora de elaborar o rascunho e passar essas ideias para a folha de resposta, vai ser muito mais fácil, certo? E aí, eu gostaria de dizer também, para que você confie nas suas ideias, confie no seu taco mesmo, sabe? A gente passou um ano difícil pra caramba e todo mundo tá no mesmo barco. Eu falo que nós professores, vocês alunos, os pais, nós estivemos no mesmo barco, que foi o barco de aprender a dar aula remota, de aprender a assistir aula online, de ter que ter paciência para fazer e assistir aquele tanto de aula pelo computador. Foi cansativo para nós professores, mas eu falo que foi muito mais cansativo para vocês, ficar horas assistindo aulas e ter que ter aquela disciplina. Então semana que vem, no domingo e no outro domingo, mas falando aqui sobre a redação, todo mundo vai estar cansado, todo mundo vai ter passado por esse mesmo ano. Claro que a gente sabe que algumas pessoas tiveram mais privilégios do que outras, mas não foi um ano fácil. E o que a gente tentou fazer aqui ao longo desse ano, oferecendo conteúdos com temas e sugestões lá no YouTube, foi tentar ajudar ao máximo vocês para que vocês pudessem chegar no domingo, no dia da prova, e falar, poxa, eu fiz a minha parte. Então, quando você fizer um planejamento do texto, execute aquelas ideias. Não tenta fazer de novo, ou que às vezes acaba sendo um grande perigo. No meio do texto você desiste e fala, não, eu vou fazer uma redação totalmente diferente. O risco de não dar certo é muito grande. Então, vai na fé, tamo junto. A nota máxima vem aí, se não uma nota muito alta, e fique muito orgulhoso do que você conquistar nessa prova, porque não foi fácil para ninguém. E isso me leva à última dica, que é muito mais
um desejo de abraço virtual e de agradecimento por todos vocês que nos acompanharam aí nesse ano e que vão nos acompanhar em 2021, seja já na faculdade, seja estudando aí para os próximos vestibulares. Eu falo que conquista e que sucesso, na minha opinião, não é a chegada, é a gente percorrer o caminho e querer percorrer o caminho. Então, eu conquistei aí uma vaga na faculdade, eu vou entrar na faculdade e eu vou ter um outro percurso de sucesso, que é fazer minha graduação. Eu terminei minha graduação, eu vou ter um outro percurso de sucesso, que é entrar no mercado de trabalho, que é me especializar, me qualificar, enfim. Então, sucesso, galera, não é chegar, tá? Sucesso é correr, é ir atrás. Então, a gente tem que se sentir muito vitorioso por ter passado por 2020, por estarmos em 2021, prontos para fazer essas provas, e sintam-se muito orgulhosos do que vocês fizeram, sem essa preocupação de, poxa, a outra fez mais do que eu fiz, etc. Não tem dessa, tá? E lembrem-se de que semana que vem, no dia 17, domingo, os seus professores das escolas de vocês e nós estaremos com vocês virtualmente, torcendo para que vocês façam uma excelente prova. E lembrem-se de que o sucesso é o percurso, não é a chegada, ok? Então é isso, cuidem do emocional para além de ficar preocupado com conteúdo, tema de redação, estrutura, enfim. Agora é o momento de a gente consolidar aquilo que a gente estudou o ano inteiro. De qualquer forma, saibam que nós temos aí vídeos com os possíveis temas de redação e vamos passar aí ao longo dessa semaninha mais algumas dicas importantes para Enem para vocês. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para a Unesp, para a FUVEST e para a Unicamp. Então é isso, galera, 2021 começou com tudo por aqui, por aí também. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente prova. Tamo junto, um beijo para vocês e até mais.